Aleluia. Glória seja dada a Deus. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confia nele, confia, ele é o Deus eterno. Queremos o diga, e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nós, na minha, na tua. Confia no amor dele, ele tudo fará. Entrega a tua vida para ele, experimenta, e ele tudo fará. Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, diga, aleluia, glória te damos, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje eu posso dizer para você com toda a convicção de que Deus cada vez mais ele nos surpreende. Eu e minha esposa estamos muito tristes e com o coração partido. No dia 3 de janeiro, ou seja, o primeiro dia útil do ano de 2022, uma segunda-feira, foi marcado com uma tristeza muito grande para nós.
Nós temos tínhamos três cachorros maltês, a Sky, que é a matriarca, com 18 anos de idade, tinha seus probleminhas, mas sempre controlado, ela nos deixou no dia 3. E isso entristeceu muito o nosso coração. Temos agora o Oliver, temos o Toy e temos 2 gatos que fazem companhia para nós, mas ela foi a primeira cachorrinha que veio estar conosco. E apesar de tudo que nós fizemos, na correria que foi do dia 30, quando ela teve a primeira convulsão, aí do dia 1º, dia 2, e chegar ao dia 3 e não haver mais solução, nem como os veterinários conseguirem resolver o problema, resolver aquela enfermidade, a medicina tinha chegado ao seu limite. Nós orávamos a Deus, buscávamos ao Senhor, clamávamos a Deus para que Ele pudesse fazer não a nossa vontade, mas o que era melhor para ela, para que não houvesse nenhum tipo de sofrimento. E nós, pelas informações que nós tínhamos, ela estava com seus problemas, sua convulsão, mas ela não sentia a dor. Na verdade, ela já estava no estágio que ela praticamente não sentia nenhum tipo de situação. Ela estava realmente bem caída, bem apagada. Mas o que nós agradecemos nessas orações a Deus foi pelos 18 anos que Ele nos proporcionou com ela, convivendo conosco. Porque nos momentos mais difíceis de nossa caminhada, ela sempre estava lá para nos alegrar. Sempre nos esperando com alegria, sempre nos esperando com amor. Uma pequena princesa que nos enchia de muita alegria. Com 2 anos de idade, aproximadamente, ela deu à luz ao seu filhotinho, o Oliver, que está conosco até hoje, também com algumas enfermidades, mas ela foi uma mãe exemplar, da forma com que ela cuidou do Oliver. Muitas das nossas lágrimas ela enxugou com seu carinho, com as suas lambidas. Então nós agradecemos a Deus por ter nos proporcionado esses anos ao lado da Sky. Nós sentiremos muita falta da Sky, muita falta mesmo, porque ela era uma cachorra muito querida para nós. E nós conversamos, eu e minha esposa, a pastora Eide Medrado, sobre a forma que Deus trabalha, do jeito que Ele trabalha em nossas vidas. E o Espírito Santo falou ao meu coração que nós deveríamos entender o verdadeiro significado da palavra, do que nós ministramos, das palavras que muitas vezes nós pregamos, que não é só pregar ou falar de boca para fora, mas nós temos que vivê-las. Nós temos que viver intensamente a palavra de Deus. E muitas das experiências com Deus, ou a maior parte delas, são através das dores e das lágrimas. A Sky nos fez chorar muito, muito mesmo, mas também nos fez entender quanto Deus é grande e maravilhoso, porque todos os médicos falavam que ela era um milagre de Deus, porque nunca viram uma cachorra da raça maltês viver tanto tempo e ter um coração de uma criança. Ela tinha um coração de criança, a pressão dela era uma pressão normal. O único problema dela foi neurológico. Mas Deus sabe todas as coisas e nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos proporcionou ao lado dela. Ela vai ficar sempre no nosso coração e nossa mente, nos dando alegria e nos fazendo lembrar da alegria que ela nos deu. E a Bíblia também nos relata a reação de um servo de Deus que também orou, buscou, jejuou, na esperança de reverter uma situação de perda. E nada ele blasfemou a Deus, contra Deus, e nada ele questionou a vontade de Deus. Esse homem se chamava Davi, o rei Davi. E eu convido, se você puder abrir sua Bíblia em 2 Samuel 12, a partir do versículo 12 ao versículo 23, que diz: Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão.
Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falávamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou, e voltando ao palácio pediu-lhe para preparar-se uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém. Esse acontecimento, relatado no livro de Samuel, que nos conta sobre a cobiça de Davi em desejar e em buscar meios terríveis para conquistar a esposa de outro homem, gerou a ele consequências. Betseba era a esposa de Urias, um dos seus comandantes de tropa, um dos seus soldados, um dos seus homens fiéis. Eu não quero entrar no mérito do pecado de Davi, que foi inclusive perdoado por Deus, conforme relatado no versículo 13, o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Mas Davi tentou manter às escondidas seu pecado, mas para Deus nada fica às escondidas ou no oculto, nada, como também relatado no versículo 12. Então, seu pecado gerou terríveis consequências para a sua vida, o seu povo, a sua família, a sua geração. O pecado foi perdoado, mas as consequências do pecado deixaram marcas profundas. Então, a palavra de Deus diz que Deus fala através do profeta que o menino era fruto de um pecado. Aos nossos olhos não cabe julgarmos a vontade de Deus. Estamos falando de uma época anterior à de Cristo, da misericórdia do Senhor e o Velho Testamento, onde as leis eram duras na época. Eu quero chamar a sua atenção a essa palavra, a quem Deus me entregou na noite da morte da minha cachorra, da Sky, e que trago a sua reflexão, a reflexão da igreja, e que vai nos dar o entendimento do significado de vivermos a palavra de Deus, vivermos a experiência com Deus, vivermos as provas de Deus, vivermos as dores que Deus permite em nossas vidas, sem questionarmos, sem murmurarmos, mas respeitando a vontade de Deus. No versículo 16 diz que Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele implorou, ele jejuou, ele entrou na sua casa, passou a noite deitado no chão, e os seus soldados, seus oficiais, seus servos vinham até ele para tentar ajudá-lo e ele não queria, e ele se recusava a comer. De nada adiantou toda a riqueza de Davi, de nada adiantou os melhores remédios que o rei Davi possuía na época. De nada adiantou todo o conhecimento e inteligência humana. De nada adiantou ele ser um homem de guerra. De nada adiantou as suas vitórias, os seus troféus e seus prêmios. Nada adiantou. Então, ele busca o único recurso capaz ou possível de mudar aquele cenário. Ele busca a Deus. Assim como você, assim como eu. Na hora da luta, da dificuldade, das lágrimas, nós corremos aos pés do Senhor. Assim como nós fazemos, assim como nós temos feito. E no momento de dor, a única fome que sentimos é a palavra de Deus. Davi não comia. A única forma que nós encontrávamos paz era buscando a Deus. Ele não dormia, não tinha sono, porque ele buscava uma esperança, ele buscava um milagre. Ele não buscava a força do seu corpo mais, porque ele estava prostrado aos pés do Senhor. Então ele se entregou por completo aos pés do Senhor, na esperança de que aquilo poderia ser mudado. Veja como Deus trabalha em nosso caráter, formação espiritual e intimidade. Aí no versículo 18 diz que 7 dias depois a criança morreu.
7 dias depois. 7 dias, Davi orando, jejuando ao Senhor. 7 dias, Davi prostrados ao trono de Deus, aos pés do Senhor. 7 e longos dias. Não foi um dia, foram 7 dias. Por 7 longos dias se prostrou Davi à presença de Deus. Por 5 longos dias nós clamamos a Deus por uma solução à nossa dor, à nossa luta. Há quanto tempo você está buscando uma resposta de Deus? Há quanto tempo você está clamando a Deus? Davi então vê o que? A movimentação dos teus servos e já sabia o que havia acontecido. Porque com certeza o Espírito já havia revelado no seu coração como havia revelado em nosso coração. E como está revelando no teu coração. Por isso ele mesmo afirma aos teus servos, a criança morreu. Ninguém havia lhe falado nada, mas ele mesmo afirma aos teus servos, a criança morreu. Porque já foi colocado esse entendimento no seu coração. Nós sabíamos que não haveria outro desfecho. Deus já tinha nos colocado esse entendimento no coração, mas não queríamos perder a esperança, assim como Davi não quer perder a esperança, assim como você não quer perder a esperança. E não deve mesmo perder a esperança. E qual foi a reação de Davi, que surpreendeu a todos? Diz lá no versículo 20 que Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois foi ao santuário de Deus, orou a Deus e voltou ao palácio e pediu para ele um banquete, pediu para ele refeição e ele comeu. Para nós não estamos passando às vezes por situação diferente da dessa. Porque nós também oramos, nós também ficamos com o coração machucado, nós também ficamos com o coração em pedaço, mas a obra de Deus precisa continuar. E nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, mesmo com o coração partido, porque o coração partido nos faz íntimo de Deus. Temos que pregar a palavra, temos que entregar a palavra, temos que orar, temos que interceder, temos que viver a plena e completa palavra de Deus. Nos banhamos, nos alimentamos, oramos a Deus, estamos aqui pregando a palavra de Deus, assim como Davi. O ímpio, o mundo, não conhece e não entende a vontade de Deus. Para eles, tudo isso é loucura. Mas deixe eles viver a loucura que eles acham que é. Nós temos que viver a experiência com Deus. Não compreendem a reação do cristão frente a situações diversas de luta e de lágrimas. Aí lá no versículo seguinte ele diz então que quando a criança ainda estava viva, ele jejuou e chorou, porque ele pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que a criança morreu, por que deveria jejuar? Porque deveria continuar pedindo a Deus aquilo que já não era mais possível aos seus olhos. Claro que Deus poderia ressuscitar, mas não era o que Deus queria. Davi entendeu e aceitou a vontade de Deus. Nós entendemos e nós aceitamos a vontade de Deus. E você tem que entender, você tem que aceitar a vontade de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da sua casa. Aceite e entende a vontade de Deus para a sua vida. Será através de suas lágrimas que Deus vai operar em sua vida. Em nosso caso, o que Deus fez foi o melhor para nós, foi o melhor para a Sky. Aquilo que Deus tem para fazer para a sua vida será o melhor para a sua vida, para a sua família, para aqueles que te cercam. Tenha certeza disso. Você pode não compreender agora, você pode não entender nesse momento, mas você vai entender lá na frente. Esse é o ciclo da vida. É assim que Deus quis e é assim que nós vamos adorar a Deus. Então não cesse de orar, não cesse de jejuar, não cesse de buscar. Deus sempre vai nos ouvir, mas nem sempre Deus vai nos responder da forma que desejamos ou da forma que nós esperamos, porque Ele é Deus e nós somos apenas servos. Deus está sobre todas as coisas e a vontade dEle está sobre todas as coisas. Então o que eu quero dizer para você, acalma o teu coração, Deus lhe derrama a paz que excede todo entendimento em sua vida. E somente essa paz que vai te trazer a tranquilidade e a certeza de que Deus nunca te deixou só. Nunca te deixou só. Muito pelo contrário. Ele estará sempre ao seu lado
até melhor, estará sempre te carregando em Cristo Jesus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, quero te agradecer pela palavra que tu nos trouxeste, Pai querido, e pela paz que excede todo entendimento que tu derramaste sobre nossas vidas, Pai. Agradecer, Pai, pelos teus milagres, Pai. Agradecer pelas lutas, pelas lágrimas, pelas dores que nos faz íntimos de ti, Senhor. Te agradecer por cada um que está assistindo e ouvindo a este culto, Pai. Que a tua paz invada, Pai, invada essas vidas, Pai. Encha-os, Pai querido, que a paz que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, Pai querido, a paz que excede de todo entendimento, Senhor. Traz sobre nós a tranquilidade e a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.